A arrogância humana veste a máscara da liberdade. Acreditamos que estamos cortando amarras que nos prendem ao chão, quando, na verdade, estamos cortando o fio de segurança que nos impedia de cair no abismo. A cegueira espiritual nos faz confundir livramento com perdição, e é apenas quando o silêncio da solidão grita mais alto que a consciência desperta para a verdade dolorosa do que deixamos para trás. Gostaria de convidar você, que busca entender os mistérios da alma, a se inscrever em nosso canal. Toque no sino de notificações para que possamos caminhar juntos, história após história, rumo à luz do conhecimento. O ar-condicionado da sala de reuniões estava gelado, mas para Ricardo, aquela temperatura era revigorante. Ele ajustou o nó da gravata de seda italiana e olhou para o próprio reflexo na janela panorâmica do 20º andar. A cidade lá embaixo parecia pequena, dominável, exatamente como ele gostava de se sentir. Do outro lado da mesa de mogno maciço, Helena mantinha a cabeça baixa. Suas mãos, que Ricardo conhecia tão bem, repousavam sobre o colo, entrelaçadas não em nervosismo, mas em uma estranha e resignada prece. O advogado pigarreou, quebrando o silêncio tenso que pairava sobre a sala. Ele empurrou a papelada na direção de Ricardo com a ponta de uma caneta dourada. Aqui está, Dr. Ricardo. A partilha de bens foi aceita conforme sua proposta inicial. Dona Helena não contestou nenhum item. Basta assinar na linha pontilhada e o vínculo jurídico estará extinto. Ricardo pegou a caneta com um floreio quase teatral. Ele olhou para Helena uma última vez, antes de assinar. Esperava ver lágrimas, talvez um pedido de súplica, algo que alimentasse seu ego e confirmasse que ele era o prêmio daquela relação. Mas Helena levantou o rosto e o olhou nos olhos. Não havia raiva, não havia ódio. Havia apenas uma compaixão profunda, um olhar que parecia atravessar a carne e tocar algo que Ricardo havia enterrado há muito tempo. Você tem certeza de que é isso que sua alma precisa, Ricardo? A voz dela era suave, mas preencheu a sala com uma autoridade que fez o advogado se remexer desconfortável na cadeira. Ricardo riu, um som curto e seco. Minha alma precisa de ar, Helena. Precisa de espaço. Eu construí um império e sinto que, nos últimos anos, tenho arrastado uma âncora. Não leve a mal, você foi uma boa companheira nos tempos difíceis, mas evoluímos em ritmos diferentes. Sim, concordou ela com uma tristeza infinita. Evoluímos em direções diferentes. Que Deus proteja seus caminhos, Ricardo. Que você encontre a luz que tanto busca nas lâmpadas artificiais do mundo. Ele assinou. O barulho da caneta riscando o papel soou para ele como o estouro de uma garrafa de champanhe. Estava feito, livre, rico, solteiro. O rei do mercado estava de volta ao jogo. Helena assinou logo em seguida com uma caligrafia firme e pequena. Ela se levantou, recusou a carona oferecida pelo advogado e saiu da sala sem olhar para trás. No momento em que a porta se fechou, Ricardo sentiu um calafrio estranho na nuca, como se uma janela tivesse sido aberta em um dia de inverno, embora o ambiente fosse hermeticamente fechado. Ele ignorou a sensação, atribuindo-a à adrenalina do momento. Naquela noite, a cobertura de Ricardo estava cheia. Música alta, garrafas de bebidas importadas que custavam mais do que o salário anual de muitos trabalhadores, e amigos que surgiam como mariposas ao redor da luz. Ele brindava, ria alto, contava vantagens sobre como o divórcio tinha sido fácil e barato. Mulher nenhuma segura um homem como você, Ricardo, gritou um dos sócios erguendo o copo. Agora o mundo é seu. Ricardo sorria, mas lá no fundo, em um lugar inacessível ao álcool e à euforia, uma pequena luz de alerta piscava. Ele foi até a varanda para fumar um charuto, fugindo por um instante do barulho. Olhou para a cidade iluminada. Por que, de repente, a vista parecia tão cinza? Por que o vento trazia uma sensação de desamparo? Ele balançou a cabeça, espantando os pensamentos. Era apenas o cansaço. Os dias se transformaram em semanas, e a liberdade de Ricardo começou a mostrar uma faceta inesperada. Primeiro, foi o sono. Ricardo, que sempre se orgulhou de dormir apenas 4 horas por noite e acordar disposto, começou a ter pesadelos. Não eram sonhos comuns.
Eram visões nítidas de lugares áridos, campos de batalha lamacentos, onde ele caminhava ferido, gritando por um nome que não conseguia lembrar. Acordava suando frio, com o coração disparado, sentindo uma presença opressiva no quarto. Antes, quando tinha pesadelos, Helena apenas colocava a mão sobre seu peito e orava baixinho. O calor da mão dela parecia dissolver qualquer sombra. Agora ele estava sozinho na cama king size, e as sombras pareciam ganhar forma nos cantos do quarto. Depois, vieram os problemas na empresa. Negócios que eram considerados certos começaram a desmoronar por detalhes ridículos. Um contrato extraviado, um e-mail mal interpretado, uma greve inesperada. O clima no escritório, antes vibrante e motivado pelo medo e respeito que tinham dele, tornou-se pesado. As pessoas evitavam olhá-lo nos olhos. Ricardo sentia-se irritado o tempo todo. Sua paciência, que nunca fora grande, desapareceu completamente. Ele demitiu sua secretária de 10 anos por um erro no café. Foi numa tarde chuvosa de terça-feira que o primeiro grande sinal espiritual se manifestou. Ricardo estava preso no trânsito, dentro de seu carro blindado, voltando de uma reunião desastrosa. A chuva batia com violência no vidro. Ele sentiu uma pontada aguda no peito, uma ansiedade que lhe cortou a respiração. Procurou o celular para ligar para seu médico, mas deixou o aparelho cair entre os bancos. Ao se abaixar para pegar, viu pelo vidro lateral, na calçada, uma cena que o paralisou. Uma mulher, muito parecida com Helena, estava parada sob a marquise de uma loja, ajudando um morador de rua a se cobrir com uma manta. A mulher sorria, e mesmo através da chuva e do vidro escuro, Ricardo pôde sentir a vibração daquele sorriso. Era paz, uma paz que ele não sentia há meses. Ele abriu a janela, deixando a chuva molhar o interior de couro caramelo. "Helena!" ele gritou, mas o trovão abafou sua voz. Quando o trânsito andou e ele conseguiu olhar melhor, a mulher já não estava lá, mas a imagem ficou gravada em sua retina. Ele fechou o vidro tremendo. Lembrou-se de quantas vezes chegava em casa estressado, carregado de energias densas da rua, e encontrava a casa perfumada com lavanda, uma música suave tocando, e Helena o esperando com um chá ou uma água fluidificada, mesmo que ele zombasse dessas crenças. Ela limpava a minha sujeira, pensou Ricardo, pela primeira vez com clareza. Eu trazia o lixo do mundo para dentro de casa, e ela o transformava em luz. Agora. Agora não há ninguém para limpar. Ao chegar em casa naquela noite, o elevador privativo se abriu diretamente na sala escura. A empregada já havia ido embora. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo caminhou até o bar, serviu-se de uma dose generosa de uísque, mas o cheiro da bebida lhe causou náuseas. Ele se sentou na poltrona de couro, a mesma onde costumava ler seus relatórios financeiros, enquanto Helena lia o Evangelho no sofá ao lado. Ele olhou para o sofá vazio. Parecia que ainda podia ver o contorno do corpo dela ali. De repente, a campainha tocou. Eram quase 11 da noite. O porteiro não havia interfonado. Ricardo franziu a testa, irritado e apreensivo. Caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Não havia ninguém. Ele abriu a porta pronto para brigar com a segurança do prédio. O corredor estava vazio. No entanto, no chão, bem em frente ao seu capacho, havia um pequeno envelope branco. Não havia selo nem remetente. Apenas seu nome escrito em uma caligrafia trêmula, antiga. Ele pegou o envelope e o abriu ali mesmo. Dentro, havia um bilhete curto e um objeto metálico. O objeto era uma medalha antiga, desgastada pelo tempo, com a imagem de um anjo segurando uma espada. O bilhete dizia apenas: "O jardineiro que corta a raiz para salvar a flor, muitas vezes mata a árvore inteira. Suas raízes foram cortadas, meu filho. O inverno chegou antes do tempo. Procure a cura onde o dinheiro não compra entrada. As. Seu Joaquim." Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Joaquim era o nome do antigo zelador da empresa, um senhor humilde que falecera há 3 anos. Ricardo nem havia ido ao enterro, mandara apenas uma coroa de flores padrão. Como aquilo era possível? Com a medalha apertada na mão,
Ricardo sentiu uma onda de calor subir pelo braço, contrastando com o frio que sentia na alma. A medalha parecia vibrar. Na manhã seguinte, a crise estourou. Uma denúncia anônima de fraude fiscal, algo que Ricardo julgava ter enterrado com propinas e acordos escusos, vazou para a imprensa. Seu telefone não parava de tocar. Repórteres acampavam na frente do prédio. As ações da empresa despencaram em questão de horas. Ricardo assistia a tudo pela TV do escritório, paralisado. Seus amigos de festa não atendiam suas ligações. O advogado cobrou honorários antecipados para defendê-lo. Em meio ao caos, a imagem de Helena voltou à sua mente. Se ela estivesse ali, diria: "A verdade liberta, Ricardo. Enfrente com dignidade." Mas ele não tinha dignidade, tinha apenas orgulho. E o orgulho estava sendo triturado em rede nacional. Desesperado e sem saber a quem recorrer, ele se lembrou do bilhete. Onde o dinheiro não compra entrada. Ele saiu da empresa pela porta dos fundos, usando um boné para não ser reconhecido. Pegou um táxi, deixando seu carro importado na garagem. "Para onde, chefe?" perguntou o taxista. Ricardo não sabia. Mas então a medalha em seu bolso pareceu aquecer novamente. Ele se lembrou de um lugar que Helena frequentava, um pequeno centro espírita na periferia da cidade, um lugar simples, com chão de cimento queimado e cadeiras de plástico, onde ela dizia que recarregava a alma. Ele sempre se recusou a entrar lá, ficando no carro com o ar-condicionado ligado, buzinando se ela demorasse. "Rua das Acácias, número 70, disse ele, a voz rouca. Ao chegar, o lugar estava aberto. Não havia luxo, não havia recepção de mármore. Havia apenas o cheiro de ervas e um silêncio respeitoso. Uma senhora de cabelos brancos, varrendo a calçada, parou e olhou para ele. Seus olhos eram bondosos, mas penetrantes. "O filho demorou", disse ela, como se o esperasse. "A tempestade lá fora está feia, mas a de dentro está pior, não é?" Ricardo, o homem que fazia tremer executivos com um olhar, sentiu as lágrimas brotarem sem controle. Ele caiu de joelhos ali mesmo, na calçada simples. "Eu perdi tudo." Ele soluçou. "Eu perdi minha proteção." "Você não perdeu a proteção, meu filho. Você a expulsou", disse a senhora, tocando o ombro dele. Aquela que caminhava ao seu lado não era apenas uma esposa. Era um compromisso de séculos. Vocês vieram para curar feridas de uma guerra antiga. Ela cumpriu a parte dela, suportando seu gênio e sua cegueira. Você, infelizmente, escolheu o brilho do ouro em vez do brilho da alma. A senhora o ajudou a levantar e o guiou para dentro. "Mas a misericórdia divina é infinita", continuou ela, "e o laço que une vocês não se desfaz com papéis assinados por homens. Ela continua orando por você, Ricardo, mesmo de longe. É a oração dela que te trouxe aqui hoje, antes que o desespero te fizesse cometer uma loucura maior." Ricardo sentou-se em um dos bancos de madeira, fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, tentou orar. Não pediu dinheiro, não pediu para a denúncia sumir, pediu perdão. Pediu para sentir, nem que fosse por um segundo, a presença daquela que ele havia desprezado. Foi então que ele sentiu um cheiro suave de lavanda. Um toque sutil em seus cabelos como uma brisa morna. Ele não ouviu palavras, mas sentiu uma ideia se formar claramente em sua mente, uma intuição que não era sua. O amor espera. A reforma é urgente. Comece agora. A jornada de Ricardo estava apenas começando. Ele teria que enfrentar a justiça dos homens. Perderia bens, perderia status. Mas ali, naquele banco simples, ele descobriu que a verdadeira falência é a do espírito e que a maior riqueza ele havia deixado partir. Restava saber se ele teria força e humildade suficientes para reconquistar não a mulher, mas o homem digno que ela sempre soube que ele poderia ser. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.